E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar começar a sequência de novo, né? Que eu deixei parada por um tempo, da história da inteligência artificial, que a gente examina alguns artigos importantes ao decorrer do século XX sobre inteligência artificial. Lembrando que esse conceito de inteligência artificial começou mais ou menos em 1940 até 50. Então, digamos que o, é uma matéria nova, relativamente, comparada com outras. E aqui a gente vai ver, né, a playlist, que já tem 10 vídeos, esse vai ser o número 11. Então, quem quiser pode checar lá os anteriores. Lembrando que, embora os anteriores sejam importantes você ver, o que a gente vai falar aqui é totalmente novo, né? Então, não vai mexer no que... Se você não viu os vídeos anteriores, ver esse daqui primeiro não vai atrapalhar. E o artigo que a gente está vendo aqui, eu estou usando esse daqui como base, né? Esse artigo que vai dar um pouco da história da inteligência artificial. E na parte do fim do artigo vai ter as referências, né? Então, eu nem li o artigo, na verdade, esse daqui. Eu só usei ele para pegar as referências, né? Para conseguir uma listinha bem feita de papers relacionados à inteligência artificial. E o que a gente vai ver hoje é do John Searle, que é um cara muito importante na questão da questão computacional relacionado à consciência humana, né? Será que é possível você fazer um computador que consiga pensar, que consiga ter entendimento, que é uma parte que ele põe uma ênfase bem grande? Então é isso que ele vai falar. Então esse artigo de 1980 não fala o lugar de publicação, só fala que é nos Estados Unidos, né? Departamento de Filosofia, né? Então o Searle é mais da parte de filosofia, na verdade de Califórnia, né? Berkeley. E aqui na introdução de artigo ele vai falar um pouco sobre o objetivo que ele vai ter nesse artigo pequenininho. Ele vai dizer qual que deveria ser a significância, né, psicológica e filosófica nos, nos esforços recentes para computar simulações das capacidades cognitivas humanas, né? Então, qual seria a significância desse monte de gente, né? No caso de 1980, já tinha um pouco já da teoria da inteligência artificial. O que será que realmente é importante que a parte psicológica e a filosófica pode dar relacionado à simulação do cérebro humano? Então, será que ela pode ajudar de alguma forma a realmente dar uma luz para a ciência da computação sobre esse assunto, dessa questão de criar um sistema inteligente, de tentar dar dicas ou talvez tentar dar um panorama diferente? Que a questão que na ciência da computação, beleza, os caras que mexem com inteligência artificial com certeza sabem um pouco de assim, no time normalmente tem pessoas de neurociência, de física, hoje em dia, né? Mas uma coisa também importante na área da inteligência artificial é a filosofia, né? Você vê caras, por exemplo, como eu esqueci o nome dele agora, né? É David, a gente já viu no canal, enfim. É o cara que fez David Chalmers, lembrei. É o cara que inventou esse termo do problema difícil da consciência, né? Que é o David Chalmers. Ele é um cara da filosofia, que falou sobre consciência de um jeito que realmente impacta bastante a inteligência artificial. Que a gente já viu no canal, né? Provavelmente até na história da inteligência artificial, não lembro. E uma coisa que ele vai pôr aqui, o John Searle, é a questão da distinção, né, entre Strong AI e Weak AI. Então, AI forte, em português mais literal possível, e AI fraca, né? Então, nos vídeos do Castanhari, do Netflix, que ele fala sobre inteligência artificial num dos programas, num dos episódios, né? Ele vai falar um pouco sobre a questão da AI forte, né? A fraca. A fraca seria a Alexa, por exemplo, a Siri, ou qualquer outro tipo de chatbot, enfim. Ou qualquer sistema de inteligência artificial que a gente tenha hoje.
todos os sistemas que a gente tem de inteligência artificial, eles são considerados fracos. Fracos no sentido que eles não são inteligentes. Então, por exemplo, você roda no seu Tesla, lá nos Estados Unidos, de boa, Miami, é que eu acho que não tem no Brasil ainda, né? Mas quando você roda com Tesla é um computador. Ele tem um sistema operacional, está conectado a uma nuvem da Tesla, né? Que vai ser atualizada com o tempo. E que vai ter algoritmos relacionados ao sistema do carro. Vai ter internet, Wi-Fi no caso, né? Várias coisas relacionadas a isso. Mas no fim, não passa de um computador bem construído. É isso que é um Tesla. Ele não pensa. Embora ele consiga identificar pessoas, consiga dirigir o carro, ele não pensa. Ele só faz aquilo que ele está fazendo. E ponto. Então, nesse caso, ele não, já que ele não pensa, ele é considerado uma AI fraca, né? Então, uma Strong AI seria um sistema que realmente possui talvez características da inteligência. Não precisa ser no nível do ser humano adulto, mas características de inteligência. Acho que se a gente tivesse um sistema que tivesse a inteligência de uma criança de 5 anos, eu já chamaria de Strong AI. Uma criança de 5 anos ela já consegue distinguir várias coisas do mundo à volta, né? Mas enfim. Opa, acho que eu avancei duas, não. E aí ele vai definir aí o conceito de Strong AI, né? De acordo com esse conceito, o computador não é meramente uma ferramenta no estudo do cérebro, ok? A gente usa, sim, muitas ferramentas computacionais para estudar o cérebro humano, obviamente. Daí tudo bem. Mas aqui o ponto é que essa opinião, a opinião dos caras que falavam de Strong AI na época, lá em 1980, nos anos 80, né, nos Estados Unidos, era da questão de Strong AI, da questão que é possível criar um computador que consiga pensar, que é possível. Vamos partir desse pressuposto, que é possível. Aqui por enquanto desse pressuposto, que a opinião do autor aqui vai ser diferente. E ele vai dizer relacionado à capacidade aí que essa teoria diz, relacionada ao computador conseguir assim replicar a mente, né? No sentido que os computadores, se eu conseguir fazer um programa que é feito da maneira certa, com o design certo, ele pode entender, como nós, entender no mundo à nossa volta, estar consciente. E esse entendimento que está escrito aqui como understand, que eu não gravei aqui, que eu não marquei com vermelho ou azul, ele é basicamente a proposição mais importante nesses vídeos, porque esse entendimento é basicamente o que faz você realmente estar consciente, né? Se eu falar com você, você vai responder. Por quê? Porque simplesmente, se alguém te fala alguma coisa, você responde. Alguém te bate, você responde. Mesmo que seja de forma pacífica, não sei. Se alguém te dá comida na sua frente, você responde. Então tudo que tem à sua volta, você responde. É simples. Uma coisa totalmente simples. E esse entendimento que nós temos vem de estados cognitivos. Se uma pessoa, por exemplo, está em coma, ela tá inconsciente. Ela não tem entendimento do mundo à volta dela no estado atual. Só que um computador, segundo essa teoria, né? Não segundo essa teoria, porque Strong AI não é uma teoria, mas segundo esse conceito que pessoas proporiam que seria possível, é que se a gente tivesse a capacidade computacional ou os programas certos, com o design certo, a gente poderia criar um sistema inteligente. Então é basicamente isso. Ela vai falar que no Strong AI, né? Por causa que o programa tem estados cognitivos, né? Eles não são meras ferramentas que nos permitem meio que fazer coisas aritméticas, né? Tipo contas, jogar xadrez, jogar Go, jogar StarCraft, que a gente já viu nos outros vídeos, ou fazer qualquer tipo de coisa, tipo aplicativo, enfim. O computador não é só para isso. Se a gente tivesse capacidade de entender a mente, a gente poderia replicar isso no computador. É basicamente isso. E essa proposição ela diz que a mente humana ela pode ser computada, né? Então, quando eu digo computada, quer dizer que você poderia replicar a mente no estado que ela existe no computador. Criar uma Alexa, por exemplo,
que consegue te responder como se fosse uma criança ou como se fosse um adulto. Enfim, que por enquanto não é, tá? A Alexa tem 0 de inteligência, 0. E eu vou explicar porque já mais pra frente. Então, essa proposição de muitas das pessoas que falavam sobre esse assunto na época era de que o nosso problema é que a gente não tem a tecnologia certa, o design certo de programação para criar algo que pareça com a mente humana e finalmente criar uma Alexa que consiga pensar. Mas a gente vai ver que o problema é muito mais complexo do que parece. Enfim, espero que esse vídeo tenha sido útil. Eu sei que é meio chato assim, só leitura, mas quem quer aprender sobre inteligência artificial, eu creio que vai ficar muito assim. Você vai ser muito recompensado em ler esse artigo. Eu vou explicar ele, né, por etapas, mas eu recomendo que você leia depois. Então, se você estuda na faculdade ou algo do tipo, é importante que você saiba que você tem que ler, tá? Você tem que ler muito, muito, muito mesmo. Você tem que ler tudo, assim, tudo que possível relacionado a esse assunto para você aprender. Então, esse artigo é um dos mais importantes para você ler com certeza, da filosofia relacionada à consciência aplicada na inteligência artificial. Então era isso, até o próximo vídeo.